Fala pessoal, beleza? Samuel aqui mais uma vez para mais um vídeo. Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o livro Os Segredos da Mente Milionária, né? Os 17 arquivos de riqueza que tem no livro. Para quem não sabe, esse livro é do autor T. Harv Eker, que é um empresário mega bem-sucedido, escreveu esse livro. Esse é um dos livros mais famosos de desenvolvimento pessoal, finanças. E é um livro que vai ajudar você a se tornar uma pessoa melhor financeiramente, né? E conseguir evoluir para um próximo patamar. Então, eu vou comentar aqui sobre esses 17 pontos de riqueza, o que eu aprendi sobre eles, mas eu vou tentar ser rápido porque eu não quero que esse vídeo aqui tenha 2 horas. Fechou? Então, vamos lá. Arquivo de riqueza número 1. Vou ler aqui com vocês, tá? As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. As pessoas... Vou ler de novo, vai ficar melhor. As pessoas ricas acreditam na seguinte ideia: eu crio a minha própria vida. Beleza? As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: na minha vida coisas acontecem. Ou seja, aqui ele está querendo se referir que você é o autor da sua própria história e você a todo momento está criando a sua realidade. Sendo que quando você tem uma mentalidade pobre, é tudo de acordo com esse livro aqui, tá, pessoal? Na minha opinião. Quando você tem uma mentalidade pobre, as pessoas simplesmente acham que as coisas acontecem e aí você vai reagindo ao que as coisas vão acontecendo. Você não vai tentando criar a tua realidade a todo momento. Então, essa aqui é a ideia desse primeiro arquivo de riqueza. Então, aqui o nosso objetivo é a gente, mesmo que as coisas acontecem na nossa vida, coisas que a gente não tem controle externo, a gente tem que a todo momento estar ali lutando para criar o que a gente quer pra gente, não o que a vida tá dando pra gente. Sacou? Então, beleza. Arquivo de riqueza número 2. As pessoas ricas entram no jogo do dinheiro para ganhar. As pessoas de mentalidade pobre entram no jogo do dinheiro para não perder. Quer dizer, nesse arquivo de riqueza aqui, ele comenta sobre pessoas que se arriscam, né, para poder viver uma vida extraordinária. Muita gente tem medo de perder dinheiro e é super normal, né? Muita gente só quer, por exemplo, a sobrevivência, tipo assim, pô, só quero pagar minhas contas, só quero poder, né, ter o básico ali, às vezes uma casa, um carro e um saláriozinho mediano ali para eu não precisar me preocupar muito com conta. Mas as pessoas de mentalidade rica sempre estão buscando a mais, então elas entram para realmente ganhar e estar um nível acima, para poder ter uma folga muito maior do que se você tiver, por exemplo, com um salário mais baixo. Então, essa daqui é a ideia desse arquivo de riqueza. Fechou? Beleza, vamos lá. Eu tô resumindo bastante para esse vídeo não ficar muito longo, tá? Mas é basicamente essa ideia. Então vamos lá, arquivo de riqueza número 3. As pessoas ricas assumem um compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre gostariam de ser ricas. Então aqui quando você desenvolve essa mentalidade rica para você poder prosperar, você vai ter que assumir um compromisso com você pelo resto da sua vida. E eu sempre falo isso aqui nesse canal. É um compromisso de você plantar hoje, colher amanhã, estudar hoje, se dedicar e você assumir esse compromisso para sempre, para sempre. Daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, você vai ter que continuar assumindo esse compromisso. Muitas das pessoas simplesmente falam: pô, eu gostaria que isso acontecesse na minha vida, eu gostaria de ter um salário melhor, eu gostaria de ganhar mais, eu gostaria que a minha vida mudasse, mas a maioria das pessoas pouco fazem as coisas para mudar, né? Ou fazem durante um tempo, aí depois param. Então é muito difícil você ter a consistência ali e a pessoa tá assumindo o compromisso. É você assumir um compromisso mesmo pelo resto da sua vida. Isso aqui é um arquivo de riqueza fantástico que você tem que levar para sua vida se você quiser prosperar a partir de hoje, beleza? Então vamos lá. Arquivo de riqueza número 4. As pessoas ricas pensam grande. As pessoas de mentalidade pobre pensam pequeno. E aqui ele está falando só de mentalidade, tá, pessoal? Não é questão do financeiro, não. É questão da mentalidade mesmo. Como assim pensar grande? Pô, é você realmente pensar grande. Pô, você tem um projeto, você quer crescer esse projeto, você quer abrir uma empresa, você quer, enfim, às vezes abrir várias empresas. Muitas pessoas se contentam com a vida que estão levando ali, que elas estão levando, e para elas tá bom ali. Ou elas até conseguem assumir um cargo legal dentro do seu trabalho, dentro da sua área, mas elas nunca conseguem almejar coisas grandes, extraordinárias. E todo mundo que chegou em um lugar muito alto na vida foram pessoas que foram assim, meio insanas e loucas. Tipo assim, porra, multimilionários, pessoas que
que são bilionários, em empresas como fast food, como McDonald's e coisas do tipo assim, são pessoas que pensaram fora da curva e pensaram lá em cima, né, numa realidade que poderia soar até impossível para muita gente, mas como elas pensaram muito alto, elas tiveram a possibilidade de chegar lá em algum momento na vida, porque elas pensaram fora da caixinha e conseguiram, consequentemente, realizar esses objetivos, beleza? Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas focalizam em oportunidades, as pessoas pobres focalizam em obstáculos. Então, pessoal, esse daqui é um dos mais importantes, porque quantas pessoas que eu não conheço que olham para cada uma solução que eu dou para elas, elas acham mil obstáculos, em vez de ser totalmente o oposto, né? Tipo assim, para cada um problema você devia achar 1000 soluções, né? Não para cada uma solução você achar 1000 obstáculos. Então, eu acho que às vezes a gente precisa pegar e virar de ponta cabeça o nosso ponto de vista, né? Para poder enxergar os problemas de uma maneira diferente, em vez de simplesmente só focar no problema. Porque se você só focar no problema, você nunca vai conseguir sair dele. Agora, se você sempre focar na solução dele, as suas chances são 10, 100 vezes maiores, né? De você conseguir passar por isso e superar esse problema e qualquer dificuldade que você tem na sua vida. Então, esse aqui é um dos mais fortes que tem e eu concordo 100% com isso daqui. Então, vamos lá. Arquivo de riqueza número 5. As pessoas ricas admiram os outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Isso é uma verdade que eu vejo isso até no meu dia a dia, assim, que as pessoas que estão no nível acima, elas sempre vão admirar e elas sempre vão se orgulhar de outras pessoas que estão no nível acima. Então, elas olham para essas pessoas que chegaram no nível acima na vida e elas querem ser igual a elas. Elas têm um reconhecimento, elas sabem a dificuldade que foi chegar lá, né? Agora, quando você tem uma mentalidade mais pobre, você vai ficar guardando ressentimento. Tipo assim, pô, o cara tem dinheiro, o cara é bandido, o cara é ladrão, tá roubando, ou alguma coisa assim. Você nunca consegue enxergar o lado bom das coisas. Você só olha pro cara que às vezes tem uma condição financeira boa e aí você já quer julgar ele de isso, de aquilo, e você nem sabe como que ele conseguiu aquela riqueza dele, né? Então, assim, antes de você julgar, você devia olhar para admirar mesmo, porque cada um tem uma história, né? E principalmente as pessoas que começaram do zero e chegaram num patamar acima, elas têm muito a ensinar. Então, o que a gente tem que fazer mesmo é admirar e aprender com elas em vez de ficar guardando ressentimento, né? Isso daqui é o que o livro tá querendo dizer pra gente. E óbvio que eu também concordo 100%. Arquivo de riqueza número 7. Vamos lá, pessoal, para não ficar muito longo. As pessoas ricas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de indivíduos negativos e fracassados. Isso aqui é uma verdade também. A gente tem que estar sempre buscando, a companhia de pessoas, não necessariamente pessoas que já são bem-sucedidas, porque a gente no patamar mais baixo é difícil, mas pessoas que pelo menos estão querendo buscar algo a mais, certo? Pessoas que estão querendo, não estão ali acomodadas no momento que elas estão na vida e estão buscando algo a mais. Não importa se está difícil agora, se elas estão num momento ruim, pô, as pessoas elas estão tentando ser positivas, elas estão tentando buscar algo a mais, elas estão tentando lutar, então esse é o tipo de gente que você quer ter na sua vida, porque elas vão te erguer, elas vão te levantar. Agora, se você só tá andando com gente que não quer nada com nada, gente que não tá lutando por algo, ou pessoas que simplesmente, não sabe o que é da vida, é super negativo, não acredita em nada, não sei o quê, sabe? Essas pessoas, elas vão te levar para baixo, querendo ou não. Então, o ideal é você andar com esse tipo de gente que tá tentando chegar em algum lugar, para que elas possam te levar junto com elas e você também levar junto, enfim, é como se fosse uma balança, cada um vai ajudando o outro, né? Beleza. Arquivo de riqueza número 8, tá, pessoal? As pessoas ricas gostam de se promover. As pessoas de mentalidade pobre não apreciam vendas nem autopromoção. Isso aqui demorou muito para eu entender, mas é verdade, sabe? Pessoas bem-sucedidas, elas vão promover a imagem delas, ou o produto delas, ou algo assim. Então elas vão sempre estar promovendo, porque é assim que funciona o mundo, é assim que a gente precisa vender, é assim que funciona o marketing. Agora, pessoas de mentalidade pobre têm medo de mostrar o rosto, de se autopromover, de vender algo que é seu, e isso aí, consequentemente, vai dificultar muito mais o seu processo
de evolução financeira, crescimento financeiro e não sei o quê, beleza? Então, se você não tem esse pensamento, comece a pensar agora nisso, porque isso vai te ajudar a chegar lá mais rápido, beleza? Tá, arquivo de riqueza número 9. As pessoas ricas são maiores do que seus problemas. As pessoas de mentalidade pobre são menores do que seus problemas. Isso aqui é mais a parte emocional do que qualquer outra coisa, né? Para todo problema que você tiver na sua vida, você tem que sempre pensar que você é maior que ele. Sempre. Porque se você não tiver esse pensamento, tudo que entrar na sua vida vai te derrubar e você não vai conseguir se levantar. E é claro que cada problema é diferente do outro, mas você tem que tentar ter essa mentalidade de força e essa mentalidade aqui em cima, por quê? Porque a vida sempre vai tentar dar um jeito de derrubar a gente. Sempre vai aparecer um problema, sempre vai aparecer alguma coisa. E se você não tiver aqui a mente bem blindada, digamos assim, contra isso, você vai cair e não vai levantar mais. E não tem problema cair, você pode até cair. O problema é você cair e não levantar mais, né? Então, a ideia é você sempre pensar que você é maior que os seus problemas, porque você é mesmo. O ser humano tem uma capacidade de superação incrível e passa por tudo. Eu acredito que o ser humano tem uma capacidade de superação assim que ele pode realizar o impossível, né? Dentro de um determinado tempo, de um processo, mas é possível. Só que ele precisa primeiro acreditar aqui e colocar em prática todos os dias para que quando esse momento chegue, ele vai ser mais forte, vai lutar contra e vai sair de qualquer problema que tiver na vida dele. Entendeu? Então tenta sempre pensar nisso daí. Arquivo de riqueza número 10. As pessoas ricas são excelentes recebedoras. As pessoas de mentalidade pobre são péssimas recebedoras. Quer dizer, pessoas de mentalidade ricas, elas conseguem receber críticas positivas de maneira mais fácil, elas conseguem absorver muito mais informações, e isso vai trazer prosperidade, porque vai fazer com que elas aprendam muito mais, né? Geralmente quando a gente tem o ego lá em cima, acha que a gente sabe de tudo, fica muito mais difícil aprender, fica muito mais difícil evoluir, porque a gente nunca vai estar apto a receber um conselho, uma ajuda de alguém. Vai ficar tudo muito mais difícil, né? Então, é basicamente isso. E eu peço desculpa aí pelo cachorro tá latindo, galera. É complicado, viu? Mas vamos lá. Ai, senhor. Aí. Arquivo de riqueza número 11. Nem vou cortar, vai ficar assim mesmo. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. Então, assim, a gente sabe aquela questão do tempo, né? Que pessoas de mentalidade pobre vão vender o seu tempo. Quer dizer, o pobre de maneira geral, você assim, que está numa classe social mais baixa, a gente tem que vender o nosso tempo de maneira geral para a gente conseguir ter um salário. Só que o nosso tempo ele é limitado. A gente não consegue trabalhar 24 horas por dia sem dormir. E mesmo que pudesse, ainda teria um limite do quanto você pode gerar de renda diária e mensal e tudo mais. Porque você está trocando o seu tempo por dinheiro e o seu tempo ele é finito, certo? Então, pessoas de mentalidade ricas, elas tentam ganhar por comissão, por venda ou por qualquer tipo de resultado que ela gere, que é muito mais escalável, né? E é muito mais fácil de chegar num patamar acima do que você vender no seu tempo, porque vai chegar uma hora que você não vai aguentar, você precisa descansar, você é um ser humano. Então, se você está gerando resultado financeiro, monetário, através do seu tempo, vai chegar uma hora que você vai bater uma parede ali que vai ser o limite para você. Agora, se você está girando resultado por venda, por comissão ou por algum tipo de resultado que você gerou em algum projeto seu, você tem a capacidade de tendencialmente chegar muito mais acima e ganhar muito mais, 3, 4, 5, 10 ou até infinitas vezes mais do que você ganharia se você estivesse apenas vendendo o seu tempo. Porque você não está ganhando por tempo, você está ganhando por geração de resultado, certo? Então, basicamente é isso. Vamos lá. Arquivo de riqueza número 12. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pobre pensam, posso ter uma coisa ou outra. E aqui, ele fala sobre você pensar grande, né? Tipo assim, por que eu não posso fazer um trabalho... Por exemplo, é só um exemplo, tá pessoal? Por que eu não posso ter um trabalho e ao mesmo tempo cuidar da minha saúde? Porque tem muita gente que fala, pô, eu só posso trabalhar e a minha saúde fica em segundo plano. Minha saúde, por exemplo, emocional, espiritual. Quando a pessoa tem uma mentalidade mais pobre, ela vai sempre falar, não, ou é uma coisa ou é outra.
Quando, na verdade, se a gente souber gerenciar o nosso tempo, dentro dessa questão a gente consegue fazer um e o outro, né? Pode ter 2 projetos ao mesmo tempo, às vezes 3 projetos ao mesmo tempo, claro, de maneira consciente, mas pode ser assim. Ou, por exemplo, como eu falei, você poderia ter o seu trabalho, se dedicar 100% a ele, e aí, numa hora vaga que você tem, você também está cuidando da sua saúde, que querendo ou não vai te ajudar a chegar lá mais rápido, porque se você estiver bem aqui, você vai estar bem para fazer outras coisas. Então, pode ser isso. Ou, por exemplo, eu vou trabalhar e vou passar tempo com a minha família, com meus filhos. Você tem que achar um equilíbrio entre isso daí. É mais ou menos essa a ideia, tá, desse arquivo de riqueza. Então, vamos lá. Arquivo de riqueza número 13. As pessoas ricas focalizam o seu patrimônio líquido. As pessoas de mentalidade pobre focalizam no seu rendimento mensal. Então aqui ele fala que a verdadeira riqueza, ela está no quanto você tem de patrimônio líquido na sua conta, por exemplo, né? E não quanto você tem de renda, porque às vezes você ganha bem, só que como você não guarda nada, né, se for uma situação dessa, como você não guarda nada, você não tem patrimônio real, você só tem uma riqueza ali momentânea, né? Aqui ele diz que a sua verdadeira riqueza mesmo é o patrimônio que você tem líquido, é o patrimônio que você tem geral e quanto que isso gera de renda para você a longo prazo, não só o seu rendimento ali do seu salário ou algo assim, né? Arquivo de riqueza número 14. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Isso daqui é autoexplicativo, né? Isso daqui eu sempre falo, você tem que aprender a controlar suas finanças, tem que ter uma planilha financeira, uma planilha geral do quanto que você gasta, quanto que você ganha e tudo mais. E quanto mais você ficar bom nisso, maiores são as suas chances de sucesso financeiro, porque você vai se organizar muito mais e, consequentemente, vai facilitar a sua vida. Beleza? Então, vamos lá. Arquivo de riqueza número 15. As pessoas ricas põem o seu dinheiro para dar duro para elas, perdão. As pessoas de mentalidade pobre dão duro pelo seu dinheiro. Aqui ele fala de você ter renda passiva, no caso, né? Tipo assim, você vai trabalhar, vai juntar o patrimônio e vai colocar o dinheiro para trabalhar para você depois, para você ter mais oportunidades na vida e não o contrário, né? Não você simplesmente trabalhar pelo dinheiro pelo resto da vida. Então você vai trabalhar pelo dinheiro, vai investir o seu dinheiro vai trabalhar para você, vai te gerar uma renda passiva e com essa renda passiva você vai ter liberdade geográfica, liberdade financeira, liberdade de tempo para você poder se aposentar ou fazer outras coisas da sua vida, estudar, se especializar numa área que você sempre quis, correr atrás de um sonho. É basicamente essa a ideia, né? E eu sei que essa realidade não é fácil, mas é o que o livro diz aqui, beleza? Arquivo de riqueza número 16, penúltimo, hein, galera? Vamos lá. As pessoas ricas agem apesar do medo. As pessoas de mentalidade pobre deixam-se paralisar pelo medo. Isso daqui é essencial, sabe? Qualquer projeto que você esteja fazendo, se você acredita nele, você precisa agir apesar do medo. Eu sei que às vezes dá medo, exatamente, acabei de falar. Eu sei que às vezes você fica assustado, né? Seria melhor falar assim, de começar algo novo e tal. Só que se você acredita, se você tem um planejamento certo, você tem que agir apesar do medo, porque se você deixar o medo te paralisar, você nunca vai conseguir conquistar nada dessa vida, porque tudo vai te dar medo, tudo. Você pode sair de casa, vir um carro atropelar você e te matar. Agora, se você ficar com medo de tudo isso, você não vai nem sair de casa, entendeu? Então, a gente precisa agir apesar do medo, só que é claro, com inteligência, não é você pegar e ser louco da cabeça, não é isso, é você ser inteligente, se planejar, ter uma estrutura, estudar, e aí quando você estiver preparado, você age com o seu projeto apesar do medo, e aí você acredita nele e vai até o fim, dá o seu melhor. Beleza? E o último, mas não menos importante, que é o arquivo de riqueza número 17. As pessoas ricas aprendem e se aprimoram o tempo todo. As pessoas de mentalidade pobre acreditam que já sabem tudo. É aquela questão do ego, né? Se você não é uma pessoa orgulhosa e você está sempre apta a aprender mais, você pode ter certeza que você vai crescer muito mais rápido do que uma pessoa que já diz que sabe tudo, uma pessoa marrenta, que acha que é o dono da verdade, que não pode aprender nada, que não existe uma outra perspectiva. Sempre existe uma outra perspectiva, a gente sempre consegue aprender, todo mundo tem algo a ensinar. E quanto mais você estiver aberto a aprender, mais fácil vai ser para você evoluir. Então você vai estar só crescendo se você tiver o seu ego lá embaixo, o seu orgulho lá embaixo, e simplesmente estar aberto. Se você estiver aberto, sua vida
o seu processo de aprendizagem, perdão, ele fica muito mais fácil e você consegue evoluir muito mais rápido. Fechou? Então era isso, eu queria falar sobre esses arquivos de riqueza e quero dizer também que, cara, isso mudou minha vida. Foi o primeiro livro que eu li pessoalmente, assim, que realmente li, fui até o fim e li várias vezes, não foi só uma ou duas. Eu acho que eu li esse livro umas 10 vezes. E todas as vezes que eu li esse livro, eu aprendi algo novo. Então eu recomendo para todos vocês que estão aí nesse processo de jornada de mudança de vida, de crescimento pessoal, financeiro, espiritual. Esse livro aqui, ele é fantástico e pode ter certeza que ele vai sim agregar na sua vida de alguma maneira. Fechou, pessoal? Então espero que vocês tenham gostado. Logo, logo tem mais vídeos. Obrigado, quero agradecer a todos aí por estar acompanhando o canal. E vamos pra cima, vocês vão conseguir, eu acredito muito em vocês. Fechou? Tamo junto. Obrigado.